Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula eu irei demonstrar o caso geral da desigualdade entre as médias aritmética e geométrica. Ok? Vamos ao enunciado da desigualdade. Ele diz o seguinte: sejam x1, x2 até xn números reais não negativos, certo? Então aqui você pode ter esses números, alguns deles sendo zero e outros positivos, mas nunca números negativos, ok? Sua média aritmética é sempre maior ou igual que sua média geométrica, ocorrendo a igualdade se, somente se, x1, x2 até xn forem todos iguais. Então a afirmação diz, que se você pega a média aritmética desse x, ok, que é a soma deles dividido pela quantidade, isso vai dar sempre maior ou igual que a média geométrica. A média geométrica de n números é a raiz enésima do produto desses n números, ok? Então vamos demonstrar o caso geral, Nós já temos aqui feito os casos para 2 números, também para 3 e 4 números. Agora eu estou fazendo a demonstração para n números. Então, se você tiver n números reais não negativos, a média aritmética deles vai ser sempre maior ou igual que a média geométrica deles, ocorrendo a igualdade se, somente se, os n números forem todos iguais, ok? Então vamos à demonstração. Então o que queremos demonstrar é exatamente essa desigualdade que vocês veem aqui, ó. O primeiro membro temos a média aritmética dos n números e no segundo membro temos a média geométrica. Então vamos à demonstração. Geralmente se faz a demonstração do caso geral usando o princípio da indução finita, ok? Mas na época em que eu fazia mestrado, eu aprendi uma demonstração com um grande amigo meu que se chama Ribamar. Ele também é professor de matemática, certo? Fazia mestrado comigo na época. Então eu aprendi uma demonstração que eu acho fantástica, que usa função, uma desigualdade entre funções, para provar que a média aritmética dos n números é maior ou igual que a média geométrica. E numa outra oportunidade eu trago para vocês uma videoaula mostrando o caso geral usando o princípio da indução finita, ok? Então vamos à demonstração. Então, para utilizar função, certo? Para demonstrar essa desigualdade, vamos pensar nas seguintes funções. Uma função que eu vou chamar de f, definida dos reais nos reais. A função exponencial de base e, certo? Então vamos pegar aqui f de x como sendo a função e elevado a x. E a outra função vai ser uma função g, também definida de R em R, que vai ser a função afim, definida como sendo g de x igual a x mais 1, ok? Se você pegar um programinha que constrói gráfico, você vai constatar o seguinte, que vai ser fácil notar lá, se você construir no mesmo sistema de eixo o gráfico dessas duas funções, você vai notar que e elevado a x, você vai notar que e elevado a x é maior ou igual que 1 mais x, certo? Ou seja, essa função f, ela é maior ou igual que a função g, isso para todo x, maior ou igual que zero, ok? Antes do zero não me interessa muito o que é que vai acontecer, certo? Por isso que eu só estou escrevendo aqui, a partir de x igual a zero. Então, se você desenhar os dois gráficos no mesmo sistema de eixo,
você vai constatar que para todo x maior ou igual que zero, E elevado a x é sempre maior ou igual que 1 mais x. Aí observe que quando x for zero, né, ocorre a igualdade, ok? Só que nesse caso eu vou fazer uma troca de variável. Eu vou trocar esse x por x menos 1, certo? Para ficar mais fácil de eu fazer a manipulação. Então, se eu trocar nessa função, troque x por x menos 1. Se a gente trocar o x por x menos 1, a gente vai constatar que E elevado a x menos 1 vai ser maior ou igual que x, né? Porque quando eu botar x menos 1 no expoente, eu fico com E elevado a x menos 1. Aí isso vai ser maior ou igual. Aí se eu troco esse x aqui por x menos 1, 1 menos 1 vai cancelar, ficando apenas o x, ok? Então vamos trabalhar agora com essa desigualdade aqui. O E elevado a x menos 1 é maior ou igual que o x, ok? Vamos para uma outra folha. Então observe, a desigualdade que nós temos, né, é que E elevado a x menos 1, E elevado a x menos 1 é maior ou igual que x. Agora, definindo a média aritmética dos n números, né, a média aritmética eu vou denominar por MA, ela vai ser x1 mais x2 mais reticência mais xn, tudo isso dividido por n. Isso aqui é a média aritmética, certo? Agora, na desigualdade que nós temos, vamos fazer o x como sendo cada um desses números dividido pela média, certo? Então, na desigualdade, se a gente faz o x que aparece na desigualdade igual a cada xi dividido pela média, certo? Então, xi dividido por MA, isso com o i variando de 1 até n, ok? Então, fazendo essa substituição, o que é que a gente vai obter, né? A gente vai ficar com E elevado a x1 sobre MA menos 1 maior ou igual que x1 sobre MA, ok? Isso fazendo o i igual a 1. Se a gente faz o i igual a 2, a gente fica com E elevado a x2 sobre MA menos 1 maior ou igual que x2 dividido por MA. E assim por diante, até chegar no i igual a n. E aí quando o i for n, eu vou ter xn dividido por MA menos 1 maior ou igual que xn dividido por MA. Ok? Agora observe que em ambos os membros, né, os números são não negativos. E as desigualdades, todas elas têm o mesmo sentido. Então eu posso pegar essas desigualdades e multiplicá-las membro a membro. Aí percebo que quando eu multiplicar os primeiros membros, né, dessas desigualdades, a gente tem o quê? Tem uma multiplicação de potências de mesma base. Aí para multiplicar a potência de mesma base, basta repetir a base e somar esses expoentes. Só que observe que quando eu for somar esses expoentes, quando eu for somar essas frações, por exemplo, todas elas têm o mesmo denominador. Então eu vou somar os numeradores, que vai ser o quê? x1 mais x2 mais reticência mais xn, tudo isso dividido, aí eu repito o denominador que é MA.
Então o E ele fica elevado à soma dos x dividido pela média. Agora tem ainda a soma desses uns aqui, ó, que é um total de n uns. Se eu somar n números iguais a 1, né, eu vou obter como resultado da soma o n. Então, multiplicando as potências que aparecem no primeiro membro de cada desigualdade, nós vamos obter E elevado a essa fração menos o n. Aí isso vai ser maior ou igual. Agora, do lado direito, se a gente multiplicar, o que é que vai acontecer? A gente está multiplicando frações. Quando eu fizer o produto dos numeradores, vamos ter x1 vezes x2 vezes reticência vezes xn. Tudo isso sobre o produto desses denominadores, mas todos são iguais a MA. Como eu tenho n frações, né? Então vai ficar aqui MA elevado a n, ok? Então, fazendo agora as simplificações, o que é que nós vamos ter aqui? E elevado. Ora, isso aqui é a soma dos números dividido pela média. Se eu pegar a soma dos números e dividir pela média aritmética, isso dá a quantidade de números, que é igual a n. Então, vai ficar E elevado a n menos n, maior ou igual. Agora, aqui aparece o produto dos números, certo? Vai aparecer o produto dos números, que no caso eu posso substituir pela média geométrica elevada a n, porque a média geométrica ela é a raiz enésima, né? Se a gente voltar aqui no início, onde eu defini a média aritmética, né? A gente pode também definir a média geométrica, denotando desse modo, como sendo a raiz enésima do produto dos n números, x1, x2 até xn. Então, observe que lá na conta que a gente está tentando simplificar, né, aparece exatamente esse produto. Aí eu posso, no lugar desse produto, colocar a média geométrica elevada a n, ok? Então, voltando lá, a gente vai ter o que nesse lado direito da desigualdade? O produto dos números. Aí, como eu disse, eu vou escrever no lugar do produto a média geométrica elevada a n. Aí isso vai ficar dividido pela média aritmética, também elevada a n, certo? Ora, se a gente continuar, né, o E vai ficar elevado a zero, n menos n dá zero, E elevado a zero é 1, e aí 1 vai ser maior ou igual que a média geométrica elevada a n, dividido pela média aritmética elevada a n. Aí com isso eu concluo o quê? Que a média aritmética ela é maior ou igual que a média geométrica, certo? Então, indo para uma outra folha aqui, observe que a gente acabou de concluir que a média aritmética, né? A conclusão foi essa aqui, ó, que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Só que a média aritmética está definida como sendo x1 mais x2 mais reticência mais xn sobre n, né? Está definida assim, maior ou igual que a média geométrica, que é a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes reticência vezes xn, ok? E, portanto, está demonstrada a desigualdade. Agora, a gente precisa provar que a igualdade ocorre quando os números forem iguais. Então, para a gente saber quando é que ocorre a igualdade, basta a gente ver quando é que apareceu essa desigualdade pela primeira vez, né? Aí, observe que essa desigualdade aparece pela primeira vez quando nessa passagem aqui, ó. Ela aparece pela primeira vez nessa passagem aqui e na hora que eu faço a troca de variável. Então, observe que a desigualdade ela nasce aqui, então a igualdade vai acontecer quando esse x for igual a zero, ok?
Só que esse x que é igual a zero, né? Para ocorrer a igualdade ele tem que ser zero. A gente trocou por x menos 1. E aí, portanto, eu preciso que o x seja igual a 1. Tá certo? Esse novo x aqui ele seja igual a 1. E aí, quando esse x for 1, a gente cai que nessa desigualdade aqui, tá ok? A gente cai nessa desigualdade aqui com x igual a 1, a gente vai ter a igualdade, porque vai ficar e elevado a 0 igual a 1, tá certo? Então, a igualdade aqui vai ocorrer quando esse x ele for igual a 1. Mas note que esse x a gente definiu nessa parte aqui como sendo a razão entre cada número e a média, certo? Quando eu fiz o x igual a cada xi sobre a média, então observe que se a igualdade ocorre quando esse x é 1 e eu fiz esse x igual a x1 sobre a média, a igualdade vai ocorrer quando cada número for igual à média. Ou seja, se cada número for igual à média, como a média é única, então esses números eles vão ser todos iguais, ok? Então a igualdade ocorre de fato quando os números são todos iguais, ok? Então, repetindo o argumento, observe que a igualdade aqui vai acontecer quando esse x for igual a 1, só que aqui eu defini esse x como sendo a divisão entre cada número e a média. Aí, quando eu dividir cada número pela média aritmética, né, como tem que dar 1, a gente conclui que cada número vai ser igual à média aritmética. E aí, se cada número é igual à média aritmética e esta é única, então os números serão todos iguais, ok? Então, esse é o argumento, né, para provar que a igualdade ocorre quando os números são todos iguais. Então, finalizando aqui, né, ocorrendo a igualdade, quando x1 for igual a x2 igual reticência igual a xn, ok? E aí está demonstrada a desigualdade, né, entre a média aritmética e geométrica para n números. Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.